Olá, família Voleibol Adaptado de Cruzeiro e todos os demais que estão assistindo essa aula. Eu espero que ontem vocês tenham se desafiado no dia do desafio e que isso sirva para os demais dias, né? Que a gente faça pelo menos 15 minutos de atividade física todos os dias. Não vamos esperar o próximo dia do desafio para fazer, não é mesmo? Principalmente vocês, alunos atletas que participam de competição, né, que estão em treinamento constante, ainda que com essa pandemia, né, a gente tem tentado aí fazer essas aulas à distância, antes mesmo do departamento de esportes pedir para que fosse feito. Nós já estávamos em ritmo, né, porque eu estava mandando os vídeos de outros professores que eu recebia, fora os desafios, né, que faziam vocês movimentarem de alguma maneira, e a gente deu continuidade a esses desafios. Parabéns pelo de ontem, né, que foi o nosso 8º desafio, participar do dia do desafio. E amanhã eu já vou lançar o resultado do 9º desafio, que vocês já fizeram, né? Eu só substituí o 8º pelo 9º, para a gente poder dar uma continuidade melhor aí nesses desafios, tá bom? Voltando à aula de terça-feira, hoje é quinta-feira, voltando à aula de terça-feira, nós falamos sobre o rodízio no voleibol. Tá? Então hoje a gente vai dar continuidade a isso, para poder pegar esse rodízio de uma vez por todas, para a gente não cometer mais erro de rodízio, para todo mundo saber em qual posição está, seja no início, durante ou na finalização de um jogo, tá certo? E até também para facilitar na hora de substituição. Tá joia? Então aqui eu dispersei para vocês de uma maneira, eu acho que um pouco melhor do que a de terça-feira. Pensei no espaço, mas não estava muito legal, então eu fiz desse modo, tá? Então, quantas posições são no rodízio de voleibol na meia quadra de um time? Né? São 6 posições, então 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Vão estar dispersados 6 atletas, né, numa quadra contra 6 atletas na outra quadra. Certo? Quais as posições que a gente pode chamar como posição de defesa? Ou seja, posição de defesa é quem está no fundo de quadra. Quais são as posições de defesa? As posições de defesa é 1, 5 e 6. Certo? E as posições dadas como posições de ataque, que a gente chama de posição da frente, né, frente e fundo, ou de defesa e de ataque, são as posições 2, 3 e 4, porque são dos modos como são dispersadas na quadra, tá? Então eu pego aqui a minha prancheta, que tem a quadra dispersada, para facilitar um pouco, tá? Ou seja, aqui no meio a gente tem a rede, né? E do lado de cá um time e do outro lado o outro time, certo? Dispersadas as posições 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um lado e de outro, tá? Quando se inicia um jogo, o árbitro faz o sorteio, né? Os capitães das equipes vão lá, eles fazem o sorteio e eles determinam, né? Pelo sorteio, quem ganha o sorteio escolhe sacar ou receber, certo? E sabe aquela papeletinha, né, um papelzinho assim com a quadra desenhada que o árbitro entrega para o técnico preencher? É a ordem de saque. Ou seja, a ordem de saque são esses números: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa é a ordem de saque. Por que a ordem de saque? Porque quem inicia no saque inicia na 1. Quem vem sacar depois é quem está na 2, depois quem está na 3, 4, 5 e 6. Porém, a gente vai rodando, certo? Então, a ordem de saque, né, quem sai no saque e as demais posições, elas são feitas no sentido, a posição, a ordem de saque é feita no sentido anti-horário. Tá? Na hora de passar isso para o árbitro e a gente se dispersar na quadra. Mas a ordem de rodízio para se rodar dentro do jogo é no sentido horário, certo? Porque quem está na 1 vai para 6, quem está na 6 vai para 5, quem está na 5 vai para 4, quem está na 4 vai para 3, quem está na 3 vai para 2, tá? Então eu vou fazer isso com as cadeiras para ficar um pouquinho mais fácil, tá joia? Para vocês visualizarem melhor. Então, voltando aqui, as posições
de ataque 2, 3 e 4. Porém, se elas são de ataque, elas estão na frente. Certo? Espero que esteja dando para enxergar hoje os números 2, 3 e 4. Certo? E as posições de defesa, eu vou colocar entre elas para aparecer o número, tá? 1, aí no caso, aqui, né? As 6, posição 6 que é o meio, e a posição 5, que é a terceira posição do fundo, certo? Tá dando para entender? Olha só, deixa eu ver como é que tá lá no vídeo. Ah, tá jóia. Então aqui, ó, igual eu falei, quem sai no saque tá aqui, posição 1, certo? Então se for a ordem de saque é 1, 2, ó, sentido anti-horário, 3, 4, 5, 6, certo? Então sentido anti-horário, certo? E quando eu for fazer o rodízio, né? O rodízio vai ser no sentido horário, porque quem saca tá na 1. Mas se rodar, se for ponto adversário e a gente fizer um ponto novamente, vai rodar. Então vai ser o contrário. A gente vai fazer no sentido horário. Quem tá na 1 vem para 6, quem tá na 6 vem para 5, quem tá na 5 vem para 4, quem tá na 4 vem para 3, quem tá na 3 vem para 2. Certo? E volto a dizer, volto a reforçar para vocês a respeito das diagonais. Lembrem-se sempre, eu tenho que guardar a minha referência, seja no saque da minha equipe ou no saque da equipe adversária. Ou seja, referências 1 e 4, 5 e 2, 3 e 6. Tá? Diagonais, aqui está numa reta e quando rodar vai estar em diagonal novamente. Certo? E se a gente for dispersando, fazendo o rodízio de bolas igual eu fiz na aula passada, vocês vão perceber que sempre vai ter as diagonais, certo? É só voltar na aula de terça e ver esse rodízio aí, que vocês vão entender um pouquinho melhor, tá joia? Voltando a falar um pouquinho do rodízio, da ordem de saque, né? Então vamos lá. O rodízio é 1, 6, 5, 4, 3, 2. Tá? E já a ordem de saque é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por que facilita muito, deixa eu chegar para cá. Por que facilita muito você saber essa numeração de 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Quando é um time que você conhece e você consegue visualizar o número da camisa desse time, facilita, porque daí você consegue pedir para o seu atacante ou para o seu sacador jogar a bola em determinado atleta ou num local onde o atleta deixou um pouco vago, seja para defesa, seja para recepção. Então, se você guardar essa numeração, você consegue facilitar as suas jogadas. Isso facilita um pouco, tá? Então, guarda essa numeração, guarda que a ordem de saque é no sentido anti-horário e o rodízio é no sentido horário. Certo? Lembrando que se acontecer, e eu falei isso terça também, algum erro de rodízio, né? Isso acontece muito porque a gente tem que esperar o saque ser lançado da mão do sacador, seja da minha equipe ou da outra equipe, né? Para poder a gente fazer as trocas, a gente trocar de lugar. Mas o capitão da equipe, ele tem autonomia para pedir a conferência de rodízio. E você não vai pedir para o árbitro de cima, aquele que fica lá no alto. Você vai pedir para o árbitro de baixo, porque ele vai estar com as ordens de saque, aquele documento que os técnicos entregam no começo. Certo? Então, o capitão, ele deve pedir a conferência. Certo? Mas antes do árbitro autorizar o saque. Se ele fizer isso depois que o árbitro autorizar o saque, não tem jeito, tá? Porque o saque já foi autorizado. Certo? Então, eu vou voltar as cadeiras aqui pro final, tá? E a gente vai fazer um exercício de sentido horário e anti-horário, certo? Ok? Vamos lá? Deixa eu ver quantos minutos que eu tenho. Vamos lá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Se a ordem de saque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou fazer o quê? Eu vou correr pra frente,
Parei, abaixo, seguro 5 segundos, lateral 5 segundos, lateral 5 segundos. Vou para trás, mais 5 segundos. Certo? Lateral 5 segundos. Descanso, que eu já voltei para a posição 1. Certo? Descansou aqui, uns 30 segundinhos descansando. A gente vai fazer o sentido horário agora. A gente fez no anti-horário, agora a gente vai fazer no horário, tá? A mesma coisa. Agora só que eu vou, se é no sentido do rodízio, eu vou ter que sair para lateral. Então eu saio lateral aqui, seguro 5 segundos, lateral mais uma vez, seguro 5 segundos, tá? Corro para frente, seguro 5 segundos, lateral 5 segundos aqui, lateral mais uma vez, 5 segundos aqui e vou de costas, certo? Podem fazer uma vez no anti-horário, uma vez no horário. E repete mais 2 de cada lado, desse jeito para finalizar esses exercícios, certo? Terminado, as 3 vezes de cada lado, vão dar 6 no total, 3 anti-horário e 3 horário. Isso intercalando um e o outro. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer parado mesmo, tá? A gente vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, chão. 1, 2, 3, chão. Segura, respira. 1, 2, 3, chão. 1, 2, 3, chão. Certo? Respira, solta, respira, solta. E a gente vai fazer agora para frente e para trás. Corre para frente, parou, corre para trás. Segura. Meu espaço é muito pequeno, gente. Corre para frente, parou, corre para trás. Cada um dentro do seu limite, tá? Na sua velocidade, ok? Para a gente poder trabalhar lateralidade, né? A gente se deslocar lateralmente, né? E se deslocar para frente e para trás. Eu fiz anteriormente com a ordem de saque 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a gente guardar isso, né? Que é no sentido anti-horário. E fiz o rodízio que é 1, 6, 5, 4, 3, 2 para vocês também guardarem isso do rodízio, certo? E aí faz os exercícios e finalizam a aula e vocês podem depois, né, dar aquela alongadinha no corpo dos alongamentos que vocês já conhecem, ok? Um grande beijo e até terça-feira. Tchau!